Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Contigo. Hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pietra Mesquita. Oi, gente! Podcast abençoado hoje, né? Para de piadinha, Pietra, Pegou? tá? Que isso aqui é um podcast sério, querida. Porque o nosso convidado, ele é completamente fora da caixinha. Do nível que quebra o quê? Quebra uma castanha no dente. Gente, a casca, sabe como é que chama aquilo, padre? Castanha do Pará, Castanha né? do Pará. Que você vai lá, compra processada, o padre quebra a casca no dente. É isso. Seja bem-vindo, Padre Patrick! Obrigado! Que maravilha! Estou feliz de estar com vocês. Eu quebro mesmo. Se tivesse aqui, eu provava que eu quebrava. Cadê? Vamos Gente, pra produção! brincar, gente. Não, que ele arrumou o dente essa semana. Hoje né? Não, Inclusive. aproveita que eu só tirei os moldes, né? Porque tava quebrado Ah. alguns, mas se tivesse aqui, eu quebraria. Você tá com o dente quebrado agora, padre? Tô. Mentira, assim. Gente, o bom. dente quebrado do padre é melhor do que o meu no nossa melhor performance. Inteiro, né? Eu também. Padre, eu comecei aqui brincando com essa história do padre fora da caixinha, né? Que na verdade é o nome do seu espetáculo, né? Sim. Que é Fora da Caixinha. Que surgiu a partir da caixinha de perguntas nas suas redes sociais, com as perguntas que as pessoas mandavam pro senhor. Que com muito… Aliás, uma pergunta. Eu falo senhor, eu falo você, eu falo… Como é que eu posso me Pode referir? me chamar de você. Você vai ficar mais à vontade chamando de você? Eu vou. Tá bom. Não, eu vou mesmo. Melhor. Porque senão eu vou ter que ficar… A Pietra pode Toda chamar… senhor. A Pietra senhor, né? Eu Pietra… posso- Ela parece ser uma pessoa mais séria do que você Ah, mesmo. meu Pietra? amor, gente! Obrigada, galera. Gente, Obrigada, como, padre. olha a falsidade. Padre, você que tem essa visão linda alcance, como é que você não conseguiu enxergar que essa menina aqui é uma ovelha perdida? Claro que não. Tá bom, uma ovelha salva. Mas Amém. Isso está projetando em você aquilo Você que tá existe vendo? de sobra nele, né? credo, gente, que é isso? O padre veio pra humilhar. Padre, se eu contar pra você o que… Você vai descobrir ao longo desse podcast. Vamos ter as perguntas, né? Como lidar com um colega de trabalho assim, padre? A Pietra é uma pessoa difícil. Como fazer, Bom, né? e aí você tá com esse espetáculo que surgiu a partir do sucesso que você fez nas redes sociais com a caixinha de perguntas. Que ele pode ser apresentado em qualquer lugar do Brasil. A ideia é essa. Sim, exato. E você vai fazer… Você começou ele quando? Nós vamos fazer um ano. Nós começamos o ano passado, no mês de junho, por aí. Começamos no estado do Paraná. Foi lindo, era uma experiência, a gente queria saber a recepção do público e a gente viu que deu super certo, né? Inclusive, vamos voltar lá depois de um ano, nas mesmas cidades onde a gente começou, porque eu tinha esse desejo de fazer algo mais do que a internet, de sair da internet. Então, assim, a gente roteirizou, baseado em histórias que aconteceram na minha vida de padre, o pessoal tem muito interesse de saber sobre isso, e transformamos num espetáculo leve, engraçado e ao mesmo tempo emocionante. A gente queria trazer algo a mais, que não fosse só o riso ali, mas que trouxesse para as pessoas que estivessem ali no teatro algo que pudesse marcá-las assim profundamente, se identificar com aquela história. Então a gente está feliz, está muito realizado com o projeto. E aí, qual foi o lugar em que você mais se surpreendeu com a receptividade do público, assim? Porque no Paraná já é assim, acho que já tem lugares que você já tá um pouco mais acostumado em ser recebido, com carinho das pessoas. Que lugar que você foi que você não imaginava? Ficou Ou surpreso, pensava, assim? ou pensava, será que lá eu tenho um público? Público, Como é né? Uhum. Um dia desse eu estava conversando com o padre Fábio de Mello. Ele foi fazer um show na Ilha da Madeira, em Portugal. Ah. Aí eu mandei uma mensagem para eles. Eu acho chique quem tem público na Ilha da Madeira, né? Porque, né, uma coisa assim, Poxa. né? Fosse Lisboa, sei lá, né? Mas assim, eu sempre me surpreendo, sabe? De pessoas irem a um teatro, comprar ingresso para me ver. Eu acho que eu ainda não consegui tomar a proporção, assim, do alcance. Porque para mim sempre, assim, quando eu tenho esse contato com as pessoas, eu faço questão de, ao final do espetáculo, tirar foto com quem quiser, com todo mundo, as pessoas me contam. E eu acho, assim, impressionante, né? Quando a gente fala de São Paulo, talvez, assim, que a maior parte dos meus seguidores é de São Paulo, né? Se a gente fosse colocar em número e tudo mais. Mas onde a gente vai, a gente encontra esse carinho. No Nordeste, no Norte, né? Eu ainda não estive nos estados, alguns estados do Brasil. A gente tem agenda para ir em estados que a gente nunca foi, agora em maio e junho. Mas é sempre, assim, muito interessante, assim, a receptividade das pessoas. Nordeste, Norte, não tem um lugar que eu poderia dizer assim, nossa, aqui eu estou impressionado. Talvez quando eu for na Ilha da Madeira e tiver 10 Já pessoas vai lá, impressionado. fica, meu Deus. Já jogamos aqui essa energia, né? Só vai. Mas como é que funciona o espetáculo, assim? Porque eu imagino que deve ser algo muito novo pra você.
Porque você sai do Instagram, responde as Sim. perguntas ali no Instagram, no final das contas você não tem tanto contato direto, né, com o público, e agora você tendo esse É. contato. Como É. funciona? É assim, estava fora da minha zona de conforto. Aham. Uma coisa é eu celebrar missas e estar ali na missa, 1000 pessoas no domingo para diferente, ouvir, né? né? Eu estou na minha zona de conforto ali. Dificilmente alguém vai questionar o que o padre está falando, achar ruim ali. As pessoas estão ali para missa mesmo, né? Agora, tem pessoas ali que não são apenas pessoas católicas, são evangélicas, são pessoas que não creem em Deus e tudo mais, né? E eu estou direcionando ali naquele momento uma mensagem para essas pessoas, né? Não estou falando para um público exclusivamente católico. E é difícil, assim, no início eu me sentia assim muito pressionado a fazer algo bom, né? De fazer algo que marcasse a vida das pessoas. E aí é evidente que ao longo do tempo você vai ganhando uma segurança em cima do palco, ali no teatro, você vai conseguindo controlar os seus impulsos, você tem o corpo já começa a responder de forma diferente também, né? Então a gente vai ganhando uma certa segurança. E a gente tem que fazer assim também de tudo para que não seja uma coisa mecanizada, assim, de você, eu vou fazer a mesma coisa. Não. Eu acho que cada público é diferente, cada cidade é diferente e você pode humanizar, né, o negócio. Então é isso que a gente procura fazer, humanizar o espetáculo para tornar ele vivo, que não seja uma coisa engessada, mas que seja algo de verdade que vai ser exclusivo e único para aquele dia, para aquele momento. Mas eu ainda estou aprendendo, viu, assim, a lidar com o público, com o tempo, né? Eu lembro que no começo os produtores falavam assim: padre, tá ótimo, mas o ideal seria que se você estendesse uns 10 minutinhos a mais. E aí, assim, dura de 1h10, 1h20, mais ou menos, né? 10 minutos, vocês que mexem com televisão, às vezes 10 minutos pode ser uma eternidade de você fazer algo. 10 minutos. Então, assim, você tá naquela... Mas aí isso foi... Patrick, você precisa ser humano. Não adianta nada você querer forçar algo aqui. Eu acho que, no fundo, assim, eu pego muito pela missa. Quando eu vejo que as pessoas já estão inquietas e se balançando e... não, tá na hora de acabar aqui, né? A partir disso aqui é só encher linguiça. Você sente o feeling Mas aí, ali por da galera, exemplo, né? tá na hora de acabar, mas a missa tem um tempo, não tem? Depende. Não tem um tempo? Tipo, Não. gente, eu sempre achei que a missa tivesse um De tempo. missa? É, É. tipo assim, tem que ter 1 hora. Não é? Você quer me calar? Não! Eu só tô... eu só tô tentando entender. Muito bom! Não, porque eu pensei assim, a missa tem um tempo. Aí você falou, em algum momento a gente percebe que a pessoa... A gente, tipo, ali tem que encerrar. E Sim. aí as pessoas não ficam esperando que você continue? Não, o Papa Francisco até falou recentemente sobre o tempo da homilia, que não deveria ultrapassar 15 minutos, né? Mas às vezes eu tô empolgado. E aí, aí você vai vou embora, exatamente. engajar. Ah, entendi. É você que determina ali o quanto você quer fazer. Vocês entrevistam alguém super chato, vocês estão ali forçando pra criar alguma Entendi. coisa, Não fica algo entende? espontâneo, nem É. Aí chega um momento assim que a gente talvez, não, tá bom, né? Já tô falando demais e tudo mais. Tem muita gente em pé, alguma coisa assim, eu fico com dó. Tem uma criança chata me atrapalhando, Fica chorando, correndo assim, gritando. exatamente. Então eu vou parar. Almas abençoadas. Mas às vezes eu faço umas homilias longas. E- Eu tô vendo a sua cara. Não, porque não Eu sabe estou ainda. vendo Tem que ir você. numa missa do padre. Eu estou imaginando vocês dois numa missa minha. Ela tranquila. super penetrada, ouvindo a Obrigada, palavra, e você inquieto, olhando o relógio, Imagina, doido pra ir vai ser o embora. contrário. Ô, padre, tá muito do meu lado. Padre, você tá muito do lado dela, padre. Você vai ver só, Esquece. gente. Vai ser muito o contrário, padre. Eu que vou estar ali, eu vou estar Eu sou ali. super centrada. Eu creio nisso. Eu sei, O quê? padre. Que ela é centrada? Sim. Não, mas assim, eu sou desconcentrado. É verdade. Sim. Eu preciso É focar. sério, mas eu não percebi. Já tô juro pra até você. falando, vendo preciso- assim, vocês saindo da missa. Nossa, que Mas, padre que padre, fala, Deus me nunca mais volta. Imagina! Mas eu jamais ia dar demonstrações de que, tipo... Tá cansado, né? Exato, eu ia ficar Demais. sempre aqui, ó. Entendeu? Tranquilo, entendi. Mas eu duvido que isso ia acontecer na sua missa, padre. Duvido que alguém na missa do senhor ia ficar, tipo... Do senhor? Menino, tem umas velhas chatas que reclamam. Tem mais senhora? Tem mais senhora? Claro que tem. Reclama. Mas pra elas quem? reclamam de quê? Reclama se tá demorado demais, que tá moderno demais, que isso. Tem sempre gente chata, vai sempre ter, né, nesse mundo. Tu sabe que eu fui expulsa do Ministério de Louvor da igreja por conta de uma senhora? Viu? Começa a Aí. contar suas Eu, histórias. Aí, querida, um beijo eu pra não ela. suporto essa senhora. Tá vendo como é que funciona, ela, padre? com certeza ela Falava tava que eu me empolgava errada. demais, ministrava demais, que não era legal. Aí, Tá vendo? Ministério Essas Louvor. pessoas. aí,
Olha, o padre tá te falando, querido. Você tá dando o nome recado você tá dando o nome da Senhora, mulher. pelo amor de Deus, colabore, seja mais leve. Senhora, um Mas, beijo. padre, aí quando vem alguém e faz uma reclamação, fala assim, padre, eu achei que foi meio longo. Não, eles não fazem pra mim, não. Ah, entendi. São pros irmãos da igreja ali, chegando no Se seu ouvido. falar pra mim que tá longo, querido, tem várias igrejas, procure outra, vai em outra católica. Mentira, padre. Eu não vou mudar o meu estilo de fazer uma homilia por causa de uma pessoa Que tava recalcada que não quer me ouvir, né? Que tava ali Você amargona. tá achando um saco me ouvir aqui? Eu tô achando maravilhoso. Eu também. Então, Ainda mais ótimo. Gente, sinceridade, né? exatamente, gente, pelo amor de Deus, não esperava menos, não, padre. E aí eu fiquei pensando muito nas senhorinhas da igreja. Ah, elas me amam. Eu sei disso, por isso que foi eu difícil adoro imaginar. elas. Olha, um beijo pra vocês, viu? Eu adoro elas. Mas o espetáculo veio, assim, você sentiu facilidade em fazer o espetáculo por ser padre mesmo, ter essa facilidade de lidar com o público? Sim, eu tinha essa facilidade de comunicar com as pessoas, mas era algo que estava fora da minha zona de conforto, assim, que eu tive que ir aprendendo aos poucos. E a gente erra também, né? Acho que assim, o início é sempre um aprendizado em relação de termos, de palavras, aquilo que pode ser usado, aquilo que não pode. Eu lembro de um protótipo que a gente fez, que não foi ainda dos moldes que a gente tem hoje, mas foi algo assim parecido que já apontava para isso, porque a gente queria testar algumas piadas e eu fiz uma apresentação lá na minha terra, no Espírito Santo. E tinha um repórter, eu acho que ele deu uma sossegada, né, Juliana? Ele nunca mais postou nada, né? Mas tinha um repórter de uma emissora lá do Pará, uma emissora do estado, né? Que, nossa senhora, eu não sei o que ele tinha comigo, mas parece que ele me acompanhava em tudo que eu fazia para pegar uma palavra assim e usar isso de forma que eu não queria falar aquilo, né? E eu usei um termo, mas depois, assim, o termo realmente foi errado. Eu sei que foi errado, mas eu usei um termo ali que não é considerado pejorativo, talvez, né, capacitista e tudo mais. E aí ele estava vendo isso, porque foi transmitido ao vivo, né, nas redes sociais, e aí ele pegou essa frase, postou lá e tudo. Então, assim, aquilo ali me despertou assim, ó, eu preciso aprender. Aprender não significa que eu já sei, né, aquilo que talvez seja errado, capacitista, pejorativo, alguma coisa assim, porque eu não posso falar isso. Não posso falar somente porque é errado, mas porque realmente isso pode ofender pessoas. E se ofende pessoas, então não cabe a mim usar isso, tá? Eu estou errado de usar. Então é um aprendizado. A gente vai crescendo, vai amadurecendo também, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar atento para as minorias, principalmente, né? Assim, porque aquilo que pode ser piada para todo mundo pode doer para alguém, né? Então, se dói para alguém, eu acho que já não tem. Já tá errado. Tá errado, exato. Isso aconteceu, desculpa, foi numa... Você quer saber o termo, né? Fala logo. Você quer rodear que você quer saber. O nome do que jornalista. eu usei? O nome do jornalista, você pode O passar nome o do contato? jornalista eu não sei, Não, de não, verdade. Mas o Não, termo só que eu você- usei foi demência. Ah, Fingir sim. demência, né? Ah, o que você faz diante de tal situação? Ah, finjo demência. Então, depois eu Entendi. descobri que realmente era um termo capacitista, que isso poderia ofender a pessoas que talvez sofrem de algum tipo de demência, está se associando àquilo que você não tem, né? E eu estava errado, e não usei mais. E aí, isso aconteceu, tipo, numa apresentação? Foi no Foi uma Instagram? apresentação até religiosa. Eu estava no convento da Penha. Eu não sei se vocês conhecem o Espírito Santo? O Nunca estado? fui. Ah, o Estado do Nunca fui. Espírito Santo, acho que também nunca foi. Eu fiquei pensando, gente, ele tá perguntando se eu conheço o Espírito Santo. Amém, né? Amém. O que eu digo agora, gente? Não o espírito, O não, santo, o tá. estado do Espírito Não. Eu Santo, nunca né? fui, nunca fui. Ela tem o Convento da Penha, que é o cartão postal do estado, né? Um lugar lindo, assim, que você tem uma visão 360 graus da cidade, Vitória, Vila Velha. E foi ali, na festa da padroeira do estado, né? A festa da Penha. Então foi a primeira vez, assim, não era este molde do show fora da caixinha, mas a gente testou ali como seria a recepção das pessoas. Então foi numa igreja que vocês testaram. Foi no pátio da igreja. É isso que a gente ia perguntar, se precisava da autorização da igreja pra você fazer esse... Ah, eu esse acho que eu não espetáculo. faria dentro da igreja, não. Mas pra você fazer o espetáculo, você precisou
falar com a igreja e falar. Ah, não, pedir porque essa lá eu fui permissão, né? convidado, né? No caso, que era uma programação, era apresentação artística lá no palco, dentro da programação. Então eu fui convidado, eles queriam que fosse assim. Não, mas aí pra você seguir com esse espetáculo, né, pra frente. Sim. Você Ah, a teve que permissão da falar, minha igreja. da sua igreja, como Sim, padre, eu assim? tenho um bispo muito amigo, graças a Deus, né? Então, assim, eu não posso negligenciar das minhas atividades pastorais na minha paróquia, é minha prioridade. Então, geralmente, essas apresentações elas acontecem em meios de semana para que eu possa estar lá no final de semana, que é o fluxo maior de missas e tudo mais. E o bispo, assim, é sob solícito. Eu conversei com ele, sim. Não teve essa autorização, digamos assim. E agora você já se acostumou com se apresentar? Porque você falou que no começo era. Você não sabia que público ia te esperar, na verdade, Sim. né? Nos seus shows. Então, do primeiro show que você fez pra esse, pro mais recente, você já sente que tá mais confortável? Ou você ainda tem essa coisa do tipo, eu não sei o que esperar, o que estão esperando de mim? Sinto. Não, eu acho que eu já estou bem, bem melhor do que antes, né? Eu vejo isso pela própria receptividade das pessoas. Eu acho que, assim, o pior que foi, assim, todos são muito bons, né? Mas o pior foi justamente na minha cidade, em Paropebas. Eu acho que lá eu me senti engessado, assim, eu fiquei, sabe, meio com vergonha. Porque o povo lá, eles estão eu estou acostumado, eles também, a me ver como padre, a missa e tudo mais, né? E ali eu me apresentei, assim, de uma forma diferente. Então, assim, eu fiquei um pouco meio travado. Não é que foi ruim, não. A gente fez uma apresentação beneficente, né, assim, de arrecadação de alimentos, de leite e tudo mais. Foi bem legal, mas eu me senti um pouco travado. Mas agora a gente já tem, assim, um pouco do domínio, do microfone, do espaço, do teatro, Se do acostumou, palco. né? A gente vai se acostumando. A galera interage com você? Porque nas redes sociais eles interagem muito. Muito. E eles, Interagem. mas aí tem espaço para eles interagirem ou eles interagem De forma espontânea, é. né? A gente faz também numa parte do espetáculo as caixinhas de perguntas, a gente leva para lá, eles fazem as perguntas antes, mas acontece interações espontâneas e eu acho isso muito legal, de minha parte e da parte deles também, né? Então sempre tem alguma coisa para eu me envolver ali com eu ia falar assembleia, né, que não é com o público, né, no caso. Eu amo. É acostumado, né? Tá convidado aí. Viu? Aí, Iremos muito. vai ter apresentação dia 13 de julho. aqui em São Paulo. Em São Eu não tava Paulo. nem sabendo, né? A gente tava conversando A gente antes, te falou, né? Tá padre, vendo? tá vendo? E aí, pra quem quer ver a agenda, consegue vir nas suas redes sociais, enfim. Tem na bio do Instagram, tem nas redes Eu vi na sociais. sua bio. Pode falar do Peguei Instagram essa- aqui? Pode? Pode? TikTok, pode falar. Achei que talvez poderia ter um. Tá tudo Tem certo. lá, né? conflito? Vamos descobrir isso agora, se derrubarem a gente do ar. Aí a gente vai saber se tem nesse conflito. Mas a Pode. apresentação aqui, dia 13 de julho, em São Paulo, pelo que tá lá na sua bio, é a última. Então, nisso você vai fazer apresentações durante... Vai ter em julho, todo o né? A Brasil. gente vai botando aos poucos, né? Vai fechando as cidades, aí vai botando. Mas essa aí é a última da que tá divulgada, né? Aham, entendi. Ah, não que vai ser o último desse espetáculo, vai ter outro espetáculo. Não, a gente deseja mudá-lo o ano que vem. Mudar? Mudar o espetáculo. É. Então, mas, tipo, como? Pensar em um novo nome, uma nova proposta, novas histórias. Entendi. É, Um 2.0. digamos assim. exatamente, uma turbinada, né? Maravilhoso. Agora, eu queria ir um pouco mais pro seu passado, assim, conhecer um pouco mais da sua história. Lendo, eu vi que você passou por situações difíceis na sua infância. E hoje eu vejo você uma pessoa muito leve. Sim. E você sempre fala muito sobre isso. De que você privilegia a leveza, de que você gosta da leveza, que isso que é o que você quer levar para as pessoas. Quando que você teve consciência de que era isso que você queria, assim? E por que eu retomei essa história, né, de quando você era criança, enfim, de coisas que você já falou, de maus tratos que você passou, e enfim. Quando você teve consciência de que você talvez esteja, quando fala de leveza, querendo levar isso para as pessoas que talvez tenham passado pelo que você passou. Aham. Ou seja, como você já sentiu o lado oposto Sim. do que é ter uma vida leve, é isso que você decidiu levar? Quer saber se teve consciência em tudo isso que eu falei que você pensou em tudo isso pra... Sim. Eu não acredito que houve um tempo cronológico de um start, assim, né? Que eu tomei consciência disso. Eu acho que foi resultado de uma vida. E de um processo também. Eu passei por um processo de depressão também, assim. E durante muito tempo eu tinha vergonha de falar a respeito.
Porque nós padres, a gente é educado a ser forte, né? Assim, então, padre depressivo e o número de suicídios entre os padres, ele cresce assustadoramente. Acho que o ano passado para cá, já, no Brasil, acho que são 9 ou 10, alguma coisa assim, que padres que suicidaram-se, né? Então, assim, é uma coisa que se fala muito pouco a respeito Uhum. disso. E eu tive muita vergonha de falar sobre isso, assim, durante muito tempo, até eu me conscientizar que falar sobre poderia ajudar pessoas que estivessem na mesma situação que eu passei ali, né, que passo. E eu acho que a leveza ela é necessária para o mundo que a gente vive hoje, assim, ser leve. Eu acho que a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida, que às vezes a gente se acumula de tantas e tantas coisas. E eu acho que assim, quer saber? Eu não posso resolver tudo, eu não posso assim ter tudo. Então, o que eu tenho já é o suficiente para me trazer felicidade. As pessoas que estão comigo são suficiente para eu ter alegria. E a leveza eu acho que é um dom. E a partir do momento que a gente começa a viver a vida de forma mais leve, eu vejo que nas religiões, às vezes, é muito pesado crer. Para muitas religiões, eu estou colocando a minha entre, né? Uhum. Parece que a fé é algo pesado, assim, ai, nossa, não pode isso, inferno. Já viu assim que às vezes tem padres e pastores que falam mais do inferno e do demônio do que de Deus e do Da céu. salvação. Então eu Uhum. acho que é uma inversão, né? Porque eu acho que é muito mais leve você falar do céu, é muito mais leve você falar de Deus. E eu acho que às vezes a religião ela assume um papel assim que se torna um fardo na vida das pessoas. Tem pessoas religiosas e ser religioso não significa que alguém tenha fé. Eu acho que são coisas diferentes. Às vezes você pode não ser uma pessoa religiosa e ter fé. E você pode ser extremamente religioso e ser uma pessoa sem fé. Porque eu acho que a fé te liberta de muitas coisas e torna a sua vida mais leve. Uhum. E algumas religiões eu acho que são extremamente. Algumas religiões talvez não seja o correto dizer, mas algumas pessoas religiosas e Uhum. são extremamente pesadas, assim, sabe? A vida parece que se transformou um fardo e eles fazem de tudo para fazer com que as outras pessoas carreguem fardos pesados também. Eu acho que Jesus brigou muito contra isso, né? Com os mestres da lei, com os fariseus. E ele queria romper com essas barreiras. Mas quando você foi, estudar para se tornar padre, você já sabia que era assim que você queria fazer? Que era dessa Desse maneira? jeito. Você Não, ou você assim, foi descobrindo isso? eu acho que a leveza, para mim, ela não tem a ver com o sacerdócio. É questão de vida mesmo. Eu quero ser assim para minha vida. Eu acho que antes disso, eu já gostava de trazer leveza para a vida das pessoas, de fazer as pessoas sorrirem, de ajudar. Eu sempre fui uma criança generosa, boa. Você já viu que tem crianças que elas são bem ruins. Bem- Tem Aham. crianças, por exemplo, que elas não dividem um pacote de biscoito, né? Já viram aquelas. E aí, entre os pais, de educar, de ensinar a importância da partilha. Mas tem criança que é assim, que te bate, não sente arrependimento. Tem outras não. Você abrigou, vai lá dar um beijinho, tem um biscoito, reparte com todo mundo. Então, tem crianças que, desde cedo, elas são propensas a serem boas. Eu sempre fui uma criança muito boa, muito generosa, assim, que gostava muito de partilhar ali o que eu tinha, né? Então, nunca fui muito apegado para mim mesmo, assim, as coisas. É muito difícil a gente falar de nós, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa extremamente, assim, generosa, no sentido da caridade e tudo mais. Eu não entendo, assim, eu não entendo de verdade, é claro que eu guardo para mim. Como que alguém pode conviver com ódio, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem momentos que a gente, assim, tem uma briga, eu também tenho, Normal. brigo, né? Agora você alimenta aquele ódio, aquilo vai te tornando uma pessoa extremamente pesada, sabe? O ódio, ele vai te consumindo de tal maneira que ele te impede de viver. A outra pessoa não tá nem aí pra ti, mas você tá ali alimentando um ódio profundo dela. É um veneno que você tá tomando pra uma outra pessoa morrer. Faz mal demais, assim, e eu não entendo como que a gente. Eu não consigo perdoar. Não, você acreditou que você não consegue, mas todo ser humano é capaz de perdoar. E o perdão não é um esquecimento. Você nem precisa ser íntimo como era da pessoa que te decepcionou. A dor da decepção é uma das piores que a gente pode enfrentar, vem de onde você menos esperava. Então, quando eu perdoo, não significa que eu vou ser como eu era antes. Não existe proximidade e Uhum. nem esquecimento.
Mas o que eu não posso e que eu não devo, porque isso faz mal a mim mesmo, é ficar me alimentando desse sentimento de vingança, de isso, daquilo, que eu acho que isso não é pesado. Fala Eu, Deus. eu sou cultura, não é, gente? Maravilhoso, Pelo amor de gente, Deus. maravilhoso. Fala Deus. Eita. É. Bom, Gi, depois dessa a gente vai para um comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Como que você chama? Ana Paula, Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando via que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar. Voltamos, olha só que maravilha. Estamos aqui, ó. O padre fez milagres, trouxe comida pro nosso podcast. Na verdade, eu acho que esse padre tá bem querido por aqui, galera. Porque nunca. Não é toda vez assim. Nunca, padre. Temos biscoito, temos jujuba? Temos. São nossos patrocinadores oficiais. Mas agora, carne seca na moranga com bacon? Ah, gente. Um quadro fixo com o padre, eu acho, O toda que eu acho, semana. porque se a gente tiver quadro fixo, a gente vai ter refeição toda semana, padre. Então, a Gardênia, né, que fez. A Gardênia, apresentadora da Band Band Rio, gente. A Gardênia tá aqui na cozinha da Ana Maria. Ana Maria Receitas no Instagram, @Ana Maria Receitas. Vai ter essa receita da Gardênia lá pra vocês acompanharem, ok? Bom, Não é publi, tá, gente? É porque tá gostoso mesmo, Tá uma não é delícia. isso? De exatamente. verdade, até eu porque o adorei. padre, ele fala a verdade, gente. Então, Não pode mentir. eu também falo a verdade. A Pietra fala a verdade. Mas às vezes eu tenho que beliscar lá embaixo da cadeira Padre, pra você ela. pode me defender, por Não, favor? padre, você não pode. A gente compartilha uma mesma enfermidade, eu e ela temos uma sintonia. Exatamente. É uma conexão. Eles descobriram o que vocês têm de... Carne no nariz e desvio de Desvio de septo. septo. É carne Exatamente. E a gente não, como é que é? A gente não Vai. respira direito por um lado do nariz. Entendeu? É isso, qualquer Você ronca? Eu ronco muito. Eu também! Mentira, É por padre! causa da dificuldade de respirar, é Muito. verdade. Eu durmo de olho aberto, padre, sabia? Ah, eu não. É, mas é complicado, gente. Já não tem muita conexão. E já acabou a nesse momento. conexão. Não é que eu queira fazer parte do grupinho, mas eu também ronco, tá, gente? Mas Não foi muito interessante pra gente Não saber foi, disso. né? Não Ai, foi. gente, eu tô me Continue. sentindo aqui sobrando. Eu vou ter... O teu marido quase te matou. O Sabia? Bruno quase matou ele. Sabia? O que foi que Meu aconteceu? marido quase me matou enquanto eu dormia. Porque Por eu quê? estava roncando. E aí, de repente, eu acordei assim, ó. Aí eu acordei, falei, gente, o que aconteceu? Aí ele voltou fingindo que tava dormindo. E eu falei assim, eu sei que você tentou me matar. Tá vendo as vantagens da carreira solo? Não tem ninguém pra ouvir meu ronco, eu posso roncar à vontade, Ninguém pode te matar. entendeu? Não tem ninguém querendo me matar. Pois é. E ele virou pro lado, ele dormiu assim, gente, numa situação que eu falei assim, que isso, gente? Tá dormindo aqui da onde? Eu falei assim, que você tentou me matar, viu? Aí a gente começou a rir, 3 da manhã, quem dormia de novo? Não dormia, né, gente? Claro que não, né? Daqui me mata, tentando me matar de novo, pelo amor de Deus. Mas eu percebi, queridão. Eu tô aqui, viu, olhando. Agora eu tenho aqui, ó. Quem tá do meu lado aqui, ó? Padre, meu querido. Você faz o quê? Ele já faz o quê? Um exorcismo em você. Ô, padre, eu queria voltar num assunto. Eu sei que a gente tá dando risada, mas eu queria voltar nesse assunto da depressão que você falou, que você passou. Foi recente isso, foi 2019, 2020, na pandemia. É isso. Um pouquinho antes começou, né? Os sintomas, os sinais, assim. O que você sentia? Eu comecei a perceber que eu já não tinha o mesmo entusiasmo. Eu acho que foi a primeira coisa. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas, de atender confissão, de celebrar missa. E isso se tornou para mim um fardo, assim, de verdade. E a cada dia eu ia me isolando mais. Eu ia arrumando desculpas para não estar no meio de pessoas. A gente deixa de dormir, a gente deixa de comer. E uma das coisas assim, mais difíceis para quem passa por um processo desse é você se deparar diante da seguinte pergunta: o que você tem? Você sabe que existe uma dor profunda ali, só que você não consegue descrever com palavras aquilo que você está sentindo. E eu demorei muito para reconhecer que eu não estava bem, que eu estava precisando de ajuda, que só a minha fé naquele momento, que já estava tão abalada, ela não seria suficiente para me tirar daquela situação que eu estava.
E foi quando eu percebi isso, que eu precisava de ajuda médica, de psiquiatra, de psicólogo, que eu comecei a perceber que eu poderia sair daquela situação, né? Aí eu comecei a terapia, a medicação também, né? Tudo isso foi me ajudando a me equilibrar mais uma vez e despertar em mim o desejo de recuperar a minha vida. Eu acho que essa dor que eu senti, essa solidão, essa aguda, ela serviram de alguma forma, contribuíram para me formar como pessoa. A Uhum. sensibilidade, a compaixão pelo próximo e tudo. Mas me custou muito também, assim, de verdade. Foi um período que foi muito doloroso, de verdade. E a internet te ajudou a Então, sair? quando comecei a querer retomar minha vida, foi justamente nesse início de pandemia, onde a gente estava com a cidade de lockdown, celebrando missa para uma câmera, né? Não tinha Uhum. gente. E aí eu pensei em uma forma de conversar com as pessoas da minha paróquia. Então eu fui testar aquela caixinha de perguntas do Instagram. E naquela época eu deveria ter uns 2.000 seguidores, que era o povo ali da minha paróquia, da minha região. Aí eu comecei a falar bobagens assim no Instagram, na caixinha de perguntas, responder as pessoas de forma humorada, lúdica. E aí ganhou uma proporção que eu jamais esperava. Evidente, eu não tava, vai acontecer isso, né? Uhum. Essa semana eu conversei com um rapaz que sonha em viver da internet, né? Ele estava falando, pedindo uma ajuda e tudo mais. Eu disse, olha, continue a fazer, continue a acreditar nos seus sonhos, se é isso que você deseja para sua vida, vai, faça, porque a maioria das pessoas que vivem hoje de internet, elas sonharam um dia. Dificilmente acontece de forma que você não esteja assim projetando aquilo. Para mim, eu não estava projetando, mas é uma exceção. Geralmente a pessoa tem um trabalho, porque a gente só descobre depois que viraliza alguma coisa, Uhum. mas antes elas estavam ali postando todo dia, fazendo, criando conteúdo, né? E a internet foi uma válvula de escape, eu acho, naquele momento mesmo, assim, de distração, de eu me ver diante de uma realidade nova, diferente. Acho que serviu muito, de verdade. Mas teve, quando você começou assim na internet, fazendo, né, respondendo essas perguntas bem-humoradas e tudo mais, Sim. teve alguma crítica da Ixi, igreja, da sua igreja, das pessoas que te conheciam, das senhorinhas? Como é que funcionou isso? na minha paróquia, não. Porque o povo já me conhece. Eu sou assim. Na missa também, eu sempre falei, contei alguma piada, alguma coisa e outra. Mas eu sofri e ainda sofro. Eu acho que bem menos hoje. Acho que tem muito mais. Acho não. Tem muito mais pessoas que me amam, né? E tudo mais. Aí tem sempre uns ali que estão ali para criticar mesmo, sabe? E críticas pesadas, assim. Então eu tenho os haters também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O hater religioso, ele é o pior. É, de verdade. Por quê? O hater religioso, ele é sempre vai ser. Ele é pesado, ele tem um discurso condenatório, de julgamento. Uma coisa é um hater que não tem uma religião, que não fala em nome de Deus. As pessoas em nome de Deus fazem horrores. Até guerra tem em nome de Deus, né? Então, em nome de Deus, aquela pessoa acha que está ali sendo um legislador da fé e faz assim um inferno na vida de alguém. Eu lembro que teve um padre que ele montou um processo, ele juntou um monte de vídeo, de compilados de coisas soltas assim, e enviou esse processo como denúncia para Roma. Ele até morreu, o padre. Ele até morreu. Não que eu tenha nada a ver com isso. Mas Não, calma, só pra Não foi eu. eu não pedi isso. Não, padre, só pra eu entender. Você falou que ele juntou, supostamente seriam provas, não sei o quê, sobre você. É isso? Tipo assim, Ah, tá. falava de Meu matrimônio, né? Deus. De brincadeira, não casa, não sei o quê. Aí ele usou isso como se eu tivesse contra o matrimônio. Não sou, né? Imagina, a gente tá brincando ali. Mas não deu em nada também, assim. Mas quando você soube disso, de que maneira isso chegou em você? E quando você soube disso, qual foi sua reação? Porque Doeu. Doeu. imagino. Eu tenho um psicológico horrível, assim. Eu não sei lidar muito bem com isso, por isso eu prefiro nem estar olhando comentários, essas coisas. Porque eu realmente, eu estou trabalhando isso em mim, assim. Eu sei que o ideal seria, não quero saber, isso não representa quem eu sou, não me define. Mas eu ainda não cheguei nessa maturidade isso não me atinge, né? Então me atinge muito mesmo. Uma vez eu lembro, foi a primeira coisa, eu acho assim, que ganhou uma proporção maior lá na minha cidade.
que me perguntaram se é pecado mulher usar biquíni na praia, né? E eu não fiz vídeo, eu fiz um texto, né? E ali eu peguei uma foto minha com a minha irmã. E a minha irmã estava de biquíni. A gente fez uma foto super Tumblr, assim. Eu amo, né? Instagram Não, a gente estava nos Estados Unidos, em Miami, aí achamos um coqueiro, a praia tava deserta, assim, aqui vai ficar uma foto linda. Aí eu encostei no coqueiro, ela subiu aqui nos meus ombros de pé, toda lindona, né, assim, de Circo de biquíni. Soleil, né, tá? Uma coisa bem bonita. Aí eu usei aquela foto e escrevi mais ou menos assim, na época, né? Eu não lembro bem o que eu escrevi, não. Mas dizia mais ou menos o seguinte: é engraçado que eu nunca escuto aqui a pergunta: é pecado um homem usar sunga, short na praia? Nunca ouvi essa pergunta. Sempre pergunta: é pecado a mulher usar biquíni na praia? E às vezes essas perguntas vinham de outras mulheres. E eu sabia que não era por conta de uma dúvida, era por conta de um julgamento mesmo, hater religioso, né? E acho que assim, se coloca um peso, um fardo muito pesado sobre as mulheres, e aí eu defendi ali, né? Nossa, aí alguém, eu também não sei quem era, mas juntou essa foto, mandou pro meu bispo, dizendo, e eu me senti, a vida doeu muito, porque assim, ofendi até minha irmã, assim, sabe, com palavras assim, nunca vi tanta vulgaridade, tanta indecência numa foto só, enfim, foi horrível, né? Foi logo no início também. Mas graças a Deus essas denúncias assim nunca mais aconteceram. Mas sempre tem comentários em publicações nossas assim. É o hater religioso, assim, ele é extremamente tóxico. E é muito É bom louco. comer abóbora, que é Fica à mais vontade, leve, né? fica à vontade. É muito louco ver isso acontecer de novo, na verdade, né? Porque o padre Marcelo Rossi, quando ele surgiu cantando e pregando na televisão, nos programas e não sei o quê, ele passou por isso também, coisa muito semelhante. Eu acho até que teve gente também que abriu investigação Sim. em Roma contra ele. Provavelmente o padre Fábio também passou por isso. E aí você falou uma outra coisa que me veio na cabeça agora, que é do número de padres que se suicidam e que tem depressão. Vocês três também têm isso, né? Tipo, o padre Fábio passa por isso, o padre Marcelo Rossi passa por isso. Também. Uhum. O que você consegue enxergar? Você acha que é porque vocês carregam, de alguma forma, uma expectativa muito grande das pessoas sobre vocês? De esperar que vocês sempre tenham uma resposta, que vocês sempre tenham... apresentem um caminho. Ou vocês não errem, né? Que vocês também não erram. Você acha que isso faz. Isso pode ser consequência dessa pressão? E somado a isso, a visibilidade que vocês ganharam, que né, hoje em dia a gente chama de hater, na época do padre Fábio, do padre Marcelo, Não nem tinha tinha esse termo. nome, né? Você acha que isso também acaba contribuindo? É que você teve isso antes, na verdade, né? Sua Sim. depressão veio antes disso, né? Mas isso vira um gatilho pra você em algum momento? Eu acho que sim. A vida dentro da igreja de um padre. Eu sou realizado como padre, de verdade. Eu não me vejo em outra vida. Eu gosto de ser padre. Mas se exige muita renúncia, assim mesmo. E tem sempre essa expectativa das pessoas do super-homem. Que não erra, que não cai, que não falha e tudo mais. Padre só dá notícia. É igual avião, quando cai. Não tem pessoas noticiando coisas extraordinárias que os padres estão fazendo, ajuda, escola, orfanato, essas coisas. Então, assim, quando se noticia, é porque caiu, de verdade, assim. Tô falando quem não está na mídia, né? Como esses que você citou. E a gente vive nessa pressão de ser bom. Ao menos eu vivi assim, e eu não quero mais viver assim. Eu quero ser humano, extremamente humano, frágil, que precisa de ajuda, que precisa de alguém para estender as mãos, porque nem sempre eu vou estar forte, nem sempre eu vou ter algo para oferecer. E essa sensação de ser vigiado, ela te causa, assim, a longo prazo, eu já tenho 10 anos de padre, te causa a longo prazo uma dor assim mesmo, sabe? Porque parece que você vive em função do outro, daquilo que o outro está esperando de você. Esses dias o Coldplay estava aqui no Brasil e eu fui pro show do Coldplay, lá em Curitiba. Aí eu mandei uma mensagem pro padre Fábio, que eu sabia que ele tinha ido também, sem padre. Você postou, né, e tudo mais. Aí eu perguntei para ele, você acha que eu posto? Você acha que vai dar ruim? Vão falar mal de eu ir no show? Ele falou mais ou menos assim, querido,
Você fala as coisas que você fala na internet, você tá com medo de ser cancelado com esse show do Coldplay, né? Vai ser feliz, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, ali, eu nem postei, mas não foi com medo. Eu postei uma foto depois, mas não postei stories que eu estava ali e tudo mais. Vivi o show maravilhoso. Quando eu falo assim, tem muita gente que vai ver assim... Um padre no show do Coldplay, é como se estivesse assim, profanando, música secular e tudo mais. Que isso, gente? É um espetáculo aquilo, maravilhoso, sabe? Assim, sei lá, pra mim, eu consegui enxergar, fazer até uma experiência de fé ali, sabe? E às vezes a gente tem que ter consciência que a gente pode fazer experiência de Deus não só dentro da igreja. Uhum. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar palavrão. Eu ia falar, pega essa, Vamos galera, pega respeitar essa. Chupa essa manga, né? Ei, obrigado, padre, por ter liberado essa palavra. Mas Nossa. quando você quis ser padre, você já imaginava que seria tudo isso? Ou de alguma forma você meio que não esperava? Eu sabia que eu teria uma paróquia que seria muito movimentada. Aham. Assim, eu sei dos meus potenciais, eu sei do que eu sou capaz. Eu não preciso ficar aqui agora com um falso... Como é que é a palavra? Uma falsa humildade. Exatamente, né? Então eu sabia que quando eu fosse destinado para aquela paróquia, eu faria com que aquela paróquia se tornasse uma paróquia vibrante, de um povo entusiasmado de ir para a igreja. Até porque as minhas missas sempre foram muito frequentadas antes mesmo de acontecer alguma coisa na internet. Agora, jamais imaginava que eu pudesse ser reconhecido, porque eu não sou famoso. Famoso é a Anitta, né? Gustavo Lima, sei lá, Beyoncé. Eu sou conhecido, né? Eu jamais esperava que eu fosse conhecido, assim, nessa proporção. Porque os padres conhecidos no Brasil, eles ficaram conhecidos devido à música. E eu não canto. Foi pelo seu humor, no final das contas, Então né? eu nunca imaginava que isso pudesse se tornar, de alguma forma, conhecido. A internet é uma loucura, né? A te dá essa possibilidade hoje. Aí depois da pandemia, Uhum. o que mais se vê realmente é o consumo das Sim. redes sociais, né? Eu tô comendo aqui. Mas eu queria... Você falou isso, que os padres que ficaram conhecidos foi por causa da música. E você veio de uma geração já Da internet, com o celular né? na mão da internet. Sim. E eu não sei, gente, eu não fiz uma pesquisa, eu tô falando isso porque eu tô pensando nisso agora. Não me veio um outro nome tão forte quanto o seu que tenha ficado muito conhecido, de um padre que foi muito conhecido pelas redes sociais. Tem alguns que estão aí, mas que alcançou esse patamar que você tá, pra mim, pelo menos, é o que me vem à cabeça, é você, assim. É o primeiro que tipo, abriu esse caminho aí, como o padre Marcelo e o padre Fábio abriram quando começaram a cantar e se apresentar. E ainda assim, eu acho que, por exemplo, o padre Fábio de Mello, ele demorou muito, né? Pra se abrir pra galera, pra mostrar o jeito dele, né? Sim. Mais leve, mais descontraído, sem essa seriedade do ser padre, digamos assim. Exatamente. Eu acho o padre Fábio, assim, também um divisor de águas, assim, de verdade. Até em questão de internet mesmo. Porque o padre Fábio, ele até tem um personagem no Instagram dele, de uma freira, assim, ali, que eu acho aquilo, assim, extremamente humorado, sabe, assim... E que eu sei do tanto que ele deve sofrer críticas por fazer aquilo de algumas pessoas também, né? E esta forma também aí, eu também não conheço padres assim, mas talvez que não tenham o mesmo alcance. Eu acho sim que eu abri algumas portas em relação a isso para outros fazerem. E eu até fico feliz porque quando a gente vai fazer o Fora da Caixinha, sempre tem um padre lá. Eu fico feliz quando tem um padre na plateia ali, sabe? Porque eu sei que talvez eu também sou odiado por alguns, né? Mas muitos deles me amam também, assim, e sabem do trabalho, né? Mas eu acho que eu sou amado mais pela maioria. Com certeza. Mas eu acho que isso também se repete, eu vou te dizer. Quando eu entrevistei o padre Marcelo Rossi, ele também falava muito sobre isso. De quando ele surgiu, de como dentro da igreja, como havia um movimento de padres que confrontavam a maneira que ele dele, tinha de levar Jesus e a palavra de Deus às pessoas, assim. Sim. Porque acho que durante muito tempo entendeu-se que só existia uma forma de fazer isso, que era dentro da missa e E não é sei o quê. engessada, né? E aí vocês vieram, assim, pra mostrar que
Existem milhões de possibilidades. E Exato. que você não precisa ficar esperando a pessoa ir até você na missa, até porque às vezes as pessoas não conseguem ir na sua missa. A Sim. gente daqui de São Paulo não consegue ir na sua missa lá. Sim. A gente poderia, mas a gente não conseguiria toda semana. Enfim, e você encontrou um caminho de chegar até nós todos, de alguma forma. E acho que usando uma coisa que também é uma ferramenta muito potente, que eu acredito, que é o humor. Você não foi pregar para as pessoas, obrigando as pessoas a seguirem mandamentos ou seguirem. Não, você usou humor para que as pessoas levassem em consideração o que de fato importa, o que de fato é sério, o que de fato é religioso, o que de Sim. fato é uma palavra bem realizada e que ajuda a transformar as pessoas e sempre de uma forma leve, como você. Tô começando a mudar minha percepção a seu respeito. Tá criando uma conexão, padre, agora. exatamente. Tá Ai, criando. para de ser um absurdo, para de ser um absurdo. Não, mas eu ia falar até sobre as perguntas, porque tem algumas perguntas que são muito sérias, né? As pessoas realmente querem saber, querem tirar dúvidas, enfim. Eu queria até saber qual é a pergunta que você mais recebe nas suas caixinhas, ou a que você mais gosta de responder, não sei. Sempre está relacionado aos relacionamentos, né? Entendi. E geralmente vindo de mulheres. A maior parte do meu público são de mulheres, né? E é sempre assim, eu uso tanto assim a parte lúdica, né, para falar dos relacionamentos e das frustrações, até porque eu escuto, e ninguém procura padre para contar coisa boa. É para contar coisa, tragédia e tudo mais, das mulheres reclamando do marido, né, e tudo mais, aquela coisa, não aguento mais. Então a gente transforma isso em piada. Mas também a gente se utiliza dos momentos para falar sério, assim. Hoje existe muitas mulheres que sofrem sozinhas, em relacionamentos super abusivos, do lado de pessoas que roubam dela aquilo que existe de melhor. E às vezes elas estão presas ali por acharem que Deus quer aquilo. Tem muitas mulheres que pensam que Deus quer que ela aguente, que é a cruz. E, meu Deus, eu acho assim, o fim, por exemplo, se uma mulher me procura para dizer, padre, eu estou sendo agredida. O meu marido me bate, eu estou sendo violentada fisicamente, moralmente. Eu não consigo mandar essa mulher ir para casa, colocar o joelho dela no chão e rezar. Eu não consigo, sabe? E eu acho que Deus não quer aquilo. Deus não quer aquilo. Deus não quer que essa pessoa viva do lado de uma pessoa que está ali a todo momento a humilhando, tirando dela o brilho, a vontade de viver. E aí a gente sabe que existe uma dependência que é cruel, uma dependência tanto financeira como emocional também, né? Relacionado a isso, a um compromisso que fez, eu prometi que eu ficaria até o fim e tudo mais, que isso impede destas mulheres tomar decisões mesmo que vão trazer libertação para a vida delas, né? As mulheres, elas não devem se privar, por exemplo, de estudar, de trabalhar, porque achar que a função dela é ficar em casa e não sei o quê. Porque o que acontece muitas vezes, né, é que o marido chega a uma determinada idade, ele quer ser novinho de novo, ele arruma uma outra e deixa a mulher com 2, 3 filhos pagando uma pensão de R$200 por mês, e a mulher perdeu a vida inteira dela, né? Não estudou, não trabalhou porque achava que era aquilo ali. Foi a vida inteira em função de alguém que não estava disposto a retribuir em nada o que ela ofertava. Então, se você está em uma relação que você não recebe o que você merece, acho que Deus não quer que você esteja aí, né? Você merece ser feliz. Certíssimo. Bom, padre, a gente também abriu aqui caixinhas de perguntas Tenho medo, para as hein? pessoas fazerem algumas perguntas para você, padre. Podia ter um botão de passa, né? Assim, aí eu apertava essa não, Será essa não. que vai ter? Será que a gente dá essa moral, padre? Vamos lá. Vamos, se a pergunta for Eu muito complicada, não precisa. Eu fui bonzinho, Não dá uma, né? não dá Ele uma tá sendo garfada, não, bom. querida. Vou fazer assim, Faz a eu- primeira. Ele Se trouxe for pra comida passar, pra eu como gente. uma jujuba. Eu boto uma Tá bom. jujuba na boca. Deixa eu ver a Vai lá. primeira. Tá. O nome é da Catiúcia, pergunta da Catiúcia, tá? A gente abriu a caixinha de pergunta no nosso Instagram da Contigo e aí eles mandaram a pergunta. Tá. Padre, quem passa 2 anos sentindo por um luto, é falta de fé ou cada um reage de um jeito? Ah, essa tem que responder, né? É séria, né? Eu acho Aproveitar que o jujuba momento. não vale nessa. Não. A morte é um mistério muito grande que te rouba muita coisa e você nunca vai estar preparado para enfrentá-la. E eu acho que a gente não precisa enfrentá-la, a gente tem que viver intensamente, né? Luto. Não é falta de fé você chorar por alguém que você ama, você sente saudade só
daquilo que te fez bem, do que você amou. Então, chore o que for preciso, viva intensamente o luto. O que eu vou dizer aqui é aquilo que a psicologia nos fala. O luto intenso, que você perde a vontade de viver, de reagir, né, e tudo, ele dura, segundo a psicologia, 6 meses. Não é que depois do 6º mês você vai esquecer, não. Você vai lembrar de quem você amou o resto da sua vida. Só que quando passa esse tempo e ainda você continua sem forças para reagir, você não tem vontade mais pela vida, você perdeu o rumo, a direção, aí você precisa de ajuda. Porque significa que alguma coisa não está ajustado ali, então você tem que enfrentar isso com ajuda de psicólogo, psiquiatra, de medicação. Mas jamais a dor que essa pessoa está sentindo é falta de Deus. E eu acho que dizer isso é falta de caridade, né? Alguém que é capaz de dizer isso. Ah, você está com depressão, é falta de Deus. Você está chorando aí, é falta de Deus. É falta de caridade você comparar o sofrimento das pessoas. Você chega para mim e diz assim, padre, eu estou sofrendo muito. Eu perdi minha cachorrinha, ela faleceu. E eu chego para você e digo o seguinte, para que você tá assim? Eu perdi minha mãe e não tô desse jeito que você está. A sua dor é sua dor, né? E a gente não pode negligenciar a dor de uma pessoa que está sofrendo, seja por qualquer for o motivo. Mas se passou esse tempo aí da psicologia, isso aqui não é ciência, não é psicologia, dos 6 meses, você não conseguiu reagir, voltar à sua vida, você precisa de ajuda médica, né? Ok. Ô, padre, você ainda faz tratamento para depressão? Ou, tipo, já recebeu alta? Não, eu estou de alta hoje. Depressão, às vezes, assim... Eu acho que eu preciso voltar à terapia. Não estou fazendo, mas acho que eu preciso, né? Não só por conta disso. Acho que todo mundo deveria fazer terapia mesmo. Mas, assim, a gente sempre tem aqueles momentos de queda. Só que eu comecei a valorizar os meus momentos que eu estou em pé. E acho que esses são os mais importantes. Eu me lembro quando eu estou no chão de que, olha, isso aqui não sou eu vou sair disso, vai passar. Ok. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Padre, sua bênção. Sou Deus casada no abençoa. cartório e não sou no religioso. Posso comungar? A Renata que tá perguntando. Eu vou comer uma jujuba. Não, é assim, você precisa regularizar a sua situação. Você se considera católica, né? A igreja ela não pode obrigar ninguém a receber os sacramentos. Você tem direito aos sacramentos, né? Então, neste caso aí, o ideal é que você converse com o seu padre da paróquia que você participe para ele te dar uma orientação a respeito. Mas o que a igreja nos instrui é que deve se casar primeiro, né? Para estar em comunhão ali. No religioso. Ok. Esse aqui, o Fabrício quis me trollar, meu amor. não. Eu sou muito Deixa eu ver o que é isso esperta, aqui, menina. Pietra. Você é muito falso! Eu não falei que era Olha você. só, Olha ele- como a pessoa se entrega. O Fabrício que colocou aqui, ó. Padre, como eu faço para, no meio da missa, não ficar de olho no crush? E ele falou que quem respondeu foi a Pietra. Quem perguntou foi a Ué, Pietra. mas só existe você de Pietra no mundo. Eu tenho certeza que você que colocou meu nome. Foi ele, não foi? Certeza, você quer falar uma jujubinha, padre? Pô, tá vendo como é que tá funcionando? Tá vendo quanto isso é abusivo, tóxico Gente, com esse relacionamento? mas eu acho que ela é a única Pietra no mundo, gente. Mas Alguém mais assim, conhece Pietra aqui, galera? Vamos lá. eu acho que a igreja é um lugar muito propício para você arrumar alguém, de Viu? verdade. Vai lá. Então pode ficar? Não. Olha lá, Claro. ó o interesse. Eu maravilhoso. Ô, Diego, eu te amo pra caramba. Você é maravilhoso, você é perfeito. Homem da minha vida, meu marido. Essa Pietra não é você. Não, sou eu. É, exatamente. Não sou eu. É a prima do Fabrício, alguma amiga de Fabrício. Mas, então, assim, calma que eu fiquei até gago. Eu acho que a igreja é um lugar que você deve procurar pessoas mesmo, porque talvez comungam dos mesmos ideais ali e tudo mais. E assim, nossa, arrumar alguém... Tá difícil arrumar gente hoje séria, né? Se arrumar alguém ali correto, íntegro, alguém que acredita em Deus... Nossa, é fofo isso, né? Agora o pessoal quer arrumar namorada, as meninas, em box de crossfit, essas coisas todas. Aqueles homens tudo sarado, trincado, cobiçado, só posta foto sem camisa o dia inteiro. Imagina o trabalho que vai ser isso pra administrar isso, entendeu? É por isso que tem que preferir arrumar, se não for na igreja, naquelas calçadas onde o povo faz caminhada, aquelas barrigas de cerveja, gente normal, pessoa que ninguém quer, que não é Não dá disputado. trabalho, né? Não dá Exatamente. Ô, padre, você falou de postar foto sem camisa e aí teve uma polêmica, tudo uma foto sem camisa que Teve. você postou. E que aí você falou que você vai postar foto sem camisa de novo quando Jesus descer. Descer.
Por quê? Assim, não que eu acho que você tem que postar ou deixar de postar, absolutamente não tem nada a ver. Mas assim, por que te incomodou tanto ou incomodou tanto as pessoas? Então, eu já tinha postado fotos sem camisa antes, quando não tinha internet. Essa foto que eu falei aqui da minha irmã, eu também estava sem camisa, né? Então, eu nunca tive problema em relação a isso, de eu estar de férias numa praia e tirar a camisa para tomar um banho, alguma coisa assim, né? Mas aí eu tava lá um dia numa cachoeira no Pará, e aí eu tirei essa foto. Eu tava super bem, assim, sabe? Naquela época, fazendo protocolo e tudo mais. Você já viu essa foto? Padre, eu vi, mas eu mantenho o respeito aqui. Pietra, você viu essa Eu foto, não vi essa Pietra? foto. Eu estava ótimo, de verdade, não tava bem? Tava maravilhoso, Então, padre. tava Mas, gente, Não olha. se empolga Ele tá, tanto não, ó. gente, ele tá perguntando, eu tô respondendo, Bruno, amor da minha vida. Eu só tô aqui Então. respondendo, a foto tava boa. A foto tava boa, parabéns. Tava A bem. opinião, tá certo. Aí... vou postar. Eu aprendi aí que na dúvida é melhor não fazer, né? Hoje, pra mim postar assim, tô na dúvida. Eu tenho saudade daquela época que eu era livre nas redes sociais, que eu postava o que eu Você queria, sabe? Então, hoje em dia, na dúvida, é melhor não fazer. Aí eu postei. Aí eu fui embora, né? Quando chegou o 5G na cidade, depois... O 5G não, né? Porque... mas é 4G ainda, viu, gente? Quando chegou o 4G na cidade, aí eu abri a foto lá de novo, isso uns 20 minutos depois. Tinha 200 mil curtidas naquela foto. Mas que diacho é isso? Eu posto uma frase da Bíblia aqui, fica um mês e tem 100 curtidas, né? E aquela foto, nossa, e as páginas postando, essas páginas de fofoca, né? E aí o bispo me ligando ao mesmo tempo. Foi uma loucura, assim. Começaram a fazer montagem, sabe? Pegar padre barrigudo e botar eu do outro lado. Foi horrível, assim, a repercussão. Não foi uma repercussão tão negativa, assim. Mas eu acho que gerou tanta coisa que eu me senti baqueado, assim. Não sei se conhece a palavra? Baqueado, né? Sim. Se sentiu Baqueado. mal, se sentiu mal. Não senti bem, assim, com aquilo. Aí eu tirei. Mas, assim, o diabo é sujo, né? Se você pegar o Google e botar Padre Patrick, não vai aparecer eu lá celebrando missa, vai aparecer eu sem Você. camisa. A primeira foto, segunda, terceira. Já tá pesquisando aí, né? Ah lá. Eita! Padre Patrick, Gente, aí, ó. pegou no flagra, hein? Ah. É. Eu tava ótimo, não tava? Fala aí, gente. Não tava? Tava. Tava mesmo. O padre tava orgulhoso daquela foto. Ele pensou, o padre falou assim, poxa, me dediquei tanto. Não posto mais. Segui aqui todo um protocolo, ele pensando comigo. Vou postar uma foto que eu tô aqui, tô com a minha autoestima funcionando. E eu não né? tava de sunga. Muitos falaram Ai, nas meu Deus. páginas que eu tava de sunga, eu tava de short. Era só sem camisa mesmo. Mas se quiser usar uma sunga, pode usar, né, padre? Pelo amor de Deus, Deus me gente. livre, se eu deu o que deu de sem camisa, imagina eu de Imagina isso aí. sunga, né? Mas agora, quando você vai pra praia, por exemplo... Você Meu filho, eu quase que uso uma burca quando eu vou pra entendi. praia agora. Fala, né? Não vou mais pra praia, né? Fala assim. Mas porque, assim, Coberto. porque você pode não fotografar, mas podem fotografar você, né? Exatamente. Tem paparazzi. A não ser que eu estiver num lugar que você tem minha família, pessoas muito próximas, aí eu fico sem camisa. Ok. Tomar banho. Gente, vamos respeitar o padre, tá bom? Eu, hein? Ó, padre, fiz a tua aqui, te defendi num grau, padre. Obrigado, De amigo. nada, viu? Conexão. Estamos num progresso. A gente viu? tá aqui numa Até o evolução. final do podcast, eu É. acho que rola essa conexão. Vamos lá, próxima pergunta. Eu quero namorar o meu ex, mas ele não quer voltar. Porém, vive me dando esperanças. O que eu faço? Essa aqui foi a Verônica. Poderia mandar criar vergonha na cara, né? Mas assim, é a questão de muitas pessoas se contentar com migalhas. Eita, fala né? Deus. E você não merece migalhas. A pessoa que dá migalhas, ela tem muita consciência do que está fazendo. Ela nunca vai querer saciar, dar com fartura. Porque a partir do momento que você sacia alguém, você dá a outra pessoa o direito de ir e vir, de não se contentar com menos. E aí não, ele quer dar migalhas para que ela sempre esteja nessa situação de estar indo atrás, de se contentando com um pouco, né? E ninguém é obrigado a viver de migalhas. Não aceite nada menos do que você merece. Gente, Ouviu, Vitória? eu falei que foi a Verônica. Mas a Vitória passa Eu por não isso, dei tá? nomes aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, número 5. Passava, amiga, liberta. Tá sendo uma liberta. Vai, terapia lê. aqui pra equipe, né? Assim, pra vendo assim que tá... Você tá vendo, né? Que eles estão todos se realizando, É. né, padre? Todo mundo fez uma perguntinha aqui, né? Certeza. Vai, Pietra, lê a pergunta. Fabrício, isso é perseguição. Você tá percebendo isso? De novo ele botou como Olha se só, fosse vou te você. falar. Trabalho em um podcast e não gosto do apresentador que divide a bancada comigo.
Como me livrar dele? Essa é uma pergunta anônima, eu não sei quem perguntou. Nossa, gente, Pietra. Eu acho que ele tá querendo colocar pra ele, entendeu? Coloca isso no feminino. Existe uma rivalidade aqui entre os A dois, gente, a gente A não gente se não se gosta. gosta. Eu percebi desde o início. Eu percebi. Olha a falsidade, gente, ao vivo aqui, ó. Mas como? Como me livrar dele, padre? Vamos falar essa verdade. Como é que desova um corpo? Como é que faz? Não precisa, padre. Não precisa, não, Quer não comer uma Eu quero dar uma sugestão, então, para o podcast aqui contigo, o pessoal da produção. Demite os dois e me contrata. Ai, gente, eu não vou nem. Olha o que você tá causando Pietra, aqui. não vou nem argumentar que a gente perdeu nosso Vai, emprego agora. A gente não tem a menor chance contra Estou o padre. disposto, Não, eu venho. saio, o padre não tá sem problema nenhum, tá de boa. Gente, eu não vou nem O padre tentar que concorrer. manda aqui, Eu vou- filho. Você gostaria que eu tivesse aí no lugar Super. dele? Que isso? Eu Não, também eu acho- gostaria, padre, que você estivesse aqui no lugar dela. Mas vamos falar um negócio? Eu tenho carne no nariz, padre também tem. É. É No vídeo assim, certo, Pietra? também tem. Também. Certo, padre? Roncamos. Roncamos, tá tudo certo. Exatamente. Concorda, padre? Gente, foi um prazer receber todos vocês. Eu aqui. super focada, padre super focado em missa e Você é tudo mais. focada na onde, Pietra? Você nem tá de calça de Quinta Avenida. Ah, meu Não tô. amor. Você Não nem tô, gente. merece estar aí, querido. Que Agradeço, isso, padre. padre? Pelo amor de Deus, você fala isso, padre. O povo vai acreditar, padre, entendeu? O povo vai pegar e começar a me excomungar nas redes sociais. Entendeu? Não, tá tudo bem, gente. A gente se ama, o Fabrício é maravilhoso. Agora aqui foi a falsidade, batendo aqui, ó. Vai, Vamos lá, vai a gente. próxima. Desejei minha colega de trabalho e ela me rejeitou. Depois, ela foi demitida. Tenho culpa por ter desejado a demissão dela em pensamento? Pensamento não, né? Assim, pensamento a gente não domina muito, Ai, né? meu Deus. É, tipo assim, eu tô aqui agora pensando, seria maravilhoso se ele não estivesse aí, se tivesse só a Pietra aí desse Que outro isso, lado, né? padre? Mas eu não tô verbalizando, entendeu? Eu tô pensando a respeito disso. E o medo que eu tô de desintegrar? O problema é quando você verbaliza, quando você Entendi. faz alguma coisa para aquilo acontecer. A palavra tem Porque eu poder. tenho certeza que ela não faz nada para Nunca. que você não esteja aí, porque ela adora a sua presença. Gente, eles estão muito Você não, meu assim. amor. Muito obrigada, tá, Eu tô padre? muito segurando vela, parece, né, gente? Pelo amor de Deus. Obrigada, padre, Imagina. pela defesa. Ai, tanto que eu sofro aqui. Poxa, tava demorando um convidado que me defendesse nessa altura. Obrigada, viu? Agora, vamos lá. Meu namorado terminou... Que foi, Pietra? Padre, eu vou te falar, porque isso aqui... Eu não entendi, gente. Ela não termina, ela não conclui as perguntas. Eu não consigo entender. Você é muito esperta. Eu deveria ter visto essa pauta antes, querido. Eu não vi essa parte, ele ficou com ele. Meu namorado, meu ex-namorado, tá? Ex, agora Ué, Diego, te amo alguém pra falou caramba. que foi a Pietra? Meu namorado terminou comigo e pediu um carro pelo app. Pra ele não me abandonar e não identificar a placa do carro, eu escondi o celular dele. Vamos de desespero, Eu né? escondi o celular dele em um lugar que a gente não pode falar aqui porque o senhor é padre. Mas eu queria falar pepeca. Tudo bem pro senhor? Tá tudo bem? Ah lá! O que fazer, ô padre? Quem fez a pergunta, Pietra? Foi a irmã da Caroline. Eu comi jujuba já, viu? Padre, só pra te dizer uma coisa. Isso, mas você não Só vai pra te dizer uma coisa. Essa história é verídica Real. da vida dela. É só pra te dizer. Você não vai ficar Mas aí vocês decepcionado comigo, né? terminaram? A gente, graças a Deus. Depois de... Ah, não é o atual. Não. agora. Não, é o Diego, te amo demais. Esse aí é um outro. Chama de ex. Eu consigo te odiar nesse momento. Ai. Por que você deixou a Pietra? Pelo amor de Deus. Tá vendo como é que é? Mas há sempre o melhor. O Mas choro que vem dura pro uma bem. noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a minha É pra alegria veio... glorificar de Eita, pé glória! a igreja. Amém. E a minha alegria veio com o Diego. Diego, te amo, você é perfeito, maravilhoso. Ó, esse é um homem Mais maravilhoso. bonito. Muito mais bonito. Amém. Atencioso, romântico. Não me faz esconder celular. É Entendeu? que ele Tá tudo esconde bem. o celular dele pra ela não pegar, né, gente? Que ele não é tonto. Depois dessa história aí, ele não vai correr o risco, né, de celular... Pra não voltar a pé, né? Sabe pra como que casa. ela devolveu o celular pro moço? O pai dela obrigou. Falou, filha, pelo amor de Deus. Que nível é esse? Devolve. Porque o Uber tava esperando ele, né, padre? Mas tudo bem. Ah, teu pai participou de tudo. É, ele tava vendo, ele falou assim, por favor, devolve, eu preciso ir embora, não sei o que, e aí ele foi embora. Mas depois de descobrir que ele me traiu, É, você então, ou livrou, seja, não né? era pra ser, era livramento do Eu Senhor. também acho, Aleluia. amém. Eu amo essa história, padre. Ela contou isso. Eu só posso tornar isso público, ela contou isso num podcast. Aí Foi. eu posso sempre me valer dessa história. verdade. Eu tô procurando uma parte aqui da que a gente fez, que eu tô Ai, que é um pouco muito perdido. sacana, Pra variar, velho. me perco nas nossas fichas. Eu não posso mais já deixar o Fabrício fazer pauta sozinho na parte da brincadeira. Vocês me lembrem Eu, hein, disso, tá? gente, do nada essa menina querendo me podar. Seguinte, padre. Tem algum... A gente tem muita curiosidade, acho que todo mundo tem.
sobre funções específicas do padre, pra saber quais você gosta de fazer, quais você não gosta, quais Ah. você é obrigado a fazer, e Uhum. não sei o quê. Primeiro, assim, se você quiser falar declaradamente, tem alguma que você não gosta de fazer? Alguma função que é tua, que você, tipo, putz, essa daqui eu passo, ou você não faz? Tem que fazer tudo, né? Que me mandam. Mas, mas, por exemplo, na aula pra ser padre, você aprende a fazer exorcismo? Não aprende. Tem cursos depois disso para quem se interessa. É uma coisa que eu não gosto de fazer quando me chamam. Mas eu nunca fiz um exorcismo, né? Deixa eu falar aqui. É porque o demônio parece que só entra de madrugada. Então a pessoa só liga pra gente de madrugada, né? Entendi. Aquela coisa assim, né? Não dá pra esperar o dia amanhecer. Falam que é às 3 da manhã. Exatamente, né? Sempre às 3. Então, assim, eu não gosto muito quando me chamam para isso. E geralmente não é demônio, né? É problemas emocionais, psicológicos, cachaça, né? Então, essas drogas. Mas a primeira vez que chamaram você, você foi? Você falou, primeira vez, eu vou Foi, lá e eu pro lembro primeiro que eu tive exorcismo. muito medo a primeira vez. Eu morreria. Eu também. tenho medo, eu não assisto filme de. Tem até um filme novo aí, O Exorcista do Papa, né, que tá no cinema. Eu não assisto filme de terror, eu tenho medo, de verdade. Eu moro só. Casa de padre já tem uma fama, assim. Eu entro dentro do meu quarto, eu já levo meu copo de água, porque eu não vou na cozinha de madrugada. Parece que tudo estrala, sei lá, uma coisa assim meio estranha, né? Então, assim, eu tenho medo, né, dessas coisas, de verdade. Mas aí eu vou. E eu lembro que a primeira vez que me chamaram, eu era um padre jovem, era um senhor. Aí esse senhor tava trancado, assim, numa obra, aquelas portas, eu não sei, aquelas portas, assim, de bar, de metal, que vai rolando, tipo um rocambole, né? Sei. Então, aí eu cheguei lá com o pessoal da comunidade, ele tava trancado lá, eu bati, isso é, fulano, é o padre. Eu tava doido que ele não abrisse, assim, de verdade. Aí o padre eu abro, pro padre eu abro. Aí eu entrei, era uma obra, e ele pegou e fechou essa porta. E eu não via um palmo na minha frente. O sangue de Jesus tem poder. Sabe, eu fiquei desesperado naquele momento, aí procurando, assim, uma brecha de luz, alguma coisa. E aí eu fui lá, assim, comecei a conversar meio que tremendo, com a voz embargada, assim, tava com medo mesmo, né? Aí eu comecei a ver que aquele homem, na verdade, ele estava passando por problemas emocionais, assim, ele nunca tinha superado a morte de um filho. Mas eu não gosto muito, não, quando eu sou chamado para isso, assim. Eu vou porque tem que ir. Também teria medo. Gente, mas uma coisa é verdade Tá mesmo. correto. A história do que chamam pra fazer. Nunca é durante o dia É mesmo. sempre de Nunca noite é mesmo. De meio-dia. noite, né? Nunca é 3 da tarde. Tô aqui É, sem fazer nada. Com luz, né? Nunca. Por que tem que ser no escuro, né? Não entendo. Pra dar um pouquinho mais de medo. Tá. Extrema unção. Por exemplo, tem aquela galera que chama. Ah, vai morrer, chama o padre. É. E chega lá e não morre coisa nenhuma. Não tem mais esse nome. Mudou chama a igreja. agora? Agora é unção dos enfermos. Porque antigamente se dava a extrema unção especialmente em risco iminente de morte. Era realmente um último ato, né? Uhum. Hoje em dia não é mais assim. A unção dos enfermos é vista como um sacramento de saúde, de cura. Então a gente administra o sacramento na intenção da cura, não como um despacho ali da pessoa, né? Então, por exemplo, mulheres que vai ter neném pode receber a unção dos enfermos. Uma pessoa antes de fazer uma cirurgia pode receber a unção dos enfermos Abriu o também. leque, então. E eu gosto de visitar doentes, assim, de verdade. Eu acho que é um momento, assim, muito... Quando a pessoa tá doente, não... tô gripada, eu quero a unção, né? Também, né? Tem gente que faz isso? Tem gente que É faz isso. mentira, gente. Não posso. Não, padre, não tô dizendo que isso é mentira, é modo de dizer. Tem pessoas assim, mas quando a gente percebe, assim, que aquilo ali é um alívio para a pessoa, né? Uma vez eu vivi uma experiência que isso mudou a minha vida, assim. Teve um jovem lá da minha paróquia que... Foram 2 casos, assim, muito próximos um do outro. Era uma pessoa muito querida, assim, um jovem, assim, desse meio, fotógrafo e tudo mais. E aí um dia eu sempre gosto de chegar antes na missa, eu tava lá recebendo, aí ele chegou e disse e aí, tá tudo bom? Ah, padre, eu tô com uns problemas, eu queria vir aqui conversar. E aí, assim, vem aqui, eu vou estar aqui essa semana, pode vir que a gente conversa. E naquela semana, antes de ir, esse menino se matou. Eu aprendi, assim, uma coisa, assim, não, se tem alguém que fala uma coisa dessa pra mim agora, não é... Eu sei que não era culpa minha, pelo amor de Deus, eu tava ali na beira de começar a missa, não tinha como mesmo, né? E ficou combinado que a gente ia se encontrar. Mas a gente não pode perder a oportunidade que a gente tem de mudar a vida de alguém. Uhum. Aí teve um outro episódio também, que uma senhora chegou lá
E não era meu dia de atendimento, tava outro padre. Eu tava na minha sala, resolvendo problemas ali da paróquia, e ela disse assim, que queria... Eu ouvi, né, na minha sala. Ah, eu quero falar com o padre Patrick. Não, quem tá atendendo é outro padre. Não, pelo amor de Deus, o meu irmão tá desesperado, tem que ser com ele quer que seja com ele. Aí eu peguei e disse assim, olha, Nathalie, era minha secretária, pode deixar entrar, pode deixar ele vir. E fui conversei, tava com problemas sérios também de depressão, crise familiar e tudo mais. E aí conversei, que quis mostrar para ele o valor da vida dele, tentei, né? E naquela semana também esse homem se matou. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse conversado com este homem, como que ficaria a minha consciência depois disso, Uhum. né? Então, quando me chamam para atender doente, essas coisas, eu sempre vou assim, sem marcar para depois, assim, porque se é aquele momento, é a única pessoa, é esse momento. Se eu posso estar cansado do jeito que for, mas eu vou. Eu É gosto. você, senhora. Foi. Você fez qual? Premoção, né? Ela não tava prestando atenção, você viu, né, padre? Ela é não porque tava... ele não tá indo na ordem, entendeu? Poxa. Batizado. Você já pegou uma criança que chorou muito? Uhum, Inclusive, eu amo os memes de crianças sendo batizadas. uhum. Porque tem uns padres que afogam as crianças assim. Tem né? umas crianças sempre que choram Surgiu essa bastante, vontade já de né? dar uma afogadinha na Não. criança? Sempre tem. Batizado é uma coisa assim também, eu gosto de fazer quando é menos criança. Quando é aquela... Vira uma orquestra de choro, aquela coisa toda, me incomoda um pouco. Quando é muita criança, assim, Entendi. sabe? Quando é menos, eu acho um rito bonito, assim. Uma, duas. E primeira comunhão, que aí já é adolescente. Ah, eu adoro. Já é diferente, né? Eu adoro trabalhar com jovens e tudo. Eu adoro. Primeira Porque é uma idade difícil também, né? É uma Uhum. idade, tipo, que a galera tá... Os adolescentes hoje estão meio introspectivos, assim, né? Também eles não conversam muito recolhidos no mundo É deles, né? internet, né? Também, Exatamente, assim. Eu fico até com medo de cumprimentá-los, de ficar no vácuo, assim, sabe? Porque você chega perto deles, não falam, né? Uma coisa assim estranha. Mas, assim, o pessoal geralmente da igreja, eles são mais extrovertidos, eles gostam muito de mim, assim, os jovens. Legal. É que você também é Uhum. extrovertido, né? Então tem essa liberdade com os jovens. E casamento, já pegou algum casal que tu olhava e dizia: isso aqui não vai muito longe, não, isso aqui não vai dar tão certo. Sabe que eu tenho uma sensibilidade pra isso? Pra esse feeling de sentir. É, exatamente, desse feeling aí mesmo, assim, dizer, "Ih, isso aqui não vai durar, não." Mas aí insiste, né? Tá desesperado pra casar, vai embora, né? Por exemplo, na igreja. Eu sou da igreja presbiteriana, né? A gente faz um curso de noivos antes. Tem também. Aí tem na igreja Uhum, católica tem. e você dá aula nesse curso de Eu dou noivos uma palestra no curso, e você não aconselha, tipo assim, Pô, gente, vamos repensar mete isso. o pé, irmão, tá gastando. Ok, perdendo teu tempo. Conselho. Um dia desses, né, foi lá foi a mulher, o filho e a nora. Ela deveria ter 16 anos e ele ter 17, alguma coisa assim. Aí chegaram lá, a gente quer casar, né? Eu fiquei assim, meu Deus, nem os velhos tá dando certo. Imagina duas crianças aqui, né, querendo casar, né? Quantos anos? 17? 16 e 17, alguma coisa Meu assim, Deus né? do céu. Aí eu fiquei assim, mas por que vocês querem casar? Não, a gente quer casar. Você namora há quanto tempo? 2 meses. Não, ali assim, eu não vou fazer isso. Eu já tinha pra mim, que eu queria ali convencê-los de não casar. Eu já tinha pra mim, eu vou fazer o que for possível aqui não casar. pra impedir, né? Até porque, quando é menor de idade, eu ia precisar de uma dispensa do bispo e tudo mais. E eu seria capaz perfeitamente de fingir que eu tava ligando pro bispo e depois dizer pra eles que o bispo não deixou, assim, de boa, assim, sem culpa, né? Aí foi indo, É foi perdoável, indo. né? Perdoável. Aí, a mulher disse assim, pá, sabe por quê? É porque, fala logo a verdade, ela tá grávida, né? Entendi. Senhora, deixa eu te dizer uma coisa. A senhora espera lá fora que eu quero conversar só com os dois aqui, né? Aí eu falei, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês não sabem nem o que é casamento. Você não trabalha também. Vocês não sabem a responsabilidade disso. Vão namorar. A tua mãe tá falando que é pecado, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vocês continuem o namoro de vocês e eu assumo com Deus a responsabilidade do pecado, viu? Mas não case agora por isso, não. Vai, tem essa criança. Porque, gente, eu sabia. Pode ser que não, assim. Eu quero até saber o que aconteceu, mas aquilo não vai pra frente. É 2 crianças, sabe? Que queria casar porque tava grávida. 17 anos. É Muito bom, padre. tenso. Confissão. Adoro. E aí, mas tem a galera que vai lá e confessa a mesma coisa toda semana? Toda semana a pessoa vai lá, confessa, você dá lá o... Como que chama aqui? Absolvição. Absolvição, ela vai lá, cumpre lá, faz as dela, aí volta e fez a mesma coisa? Quando a pessoa prepara, né, que aquilo ali é uma
a gente vê assim que é um encontro verdadeiro, eu acho maravilhoso, assim, a oportunidade de ouvir alguém, a pessoa sair dali mais leve, com a certeza de que foi perdoada, que se perdoou também. Mas às vezes tem pessoas que só querem mesmo. Eu ia falar encher o saco, mas não é. É É carência. uma carência, é uma necessidade de alguém que escute e tudo mais, né? Aí eu escuto. Às vezes eu tô com mais paciência, às vezes com não, mas eu finjo que eu tô ótimo ali também, né? Mas quando você não tá Tem com muito paciência, mais, você fala? é muito mais difícil a pessoa. Não, não falo não. É muito mais difícil Deus nos perdoar do que a gente mesmo se perdoar, né? Às vezes as pessoas se culpam, se condenam. Não, se liberte, se perdoe. Deus te perdoa também. E aí, hoje em dia, como é feito a confissão? Tem aquele negocinho, aquele que separa, fica cada um de um lado. É confessionário. Aquele negocinho. Desculpa. Você vai lá dar o seu Gente, voto, aquelas, ou, né? ou tem o confessionário ou não tem mais isso? Tem o confessionário, mas geralmente os padres hoje atendem assim, tete a tete, igual nós estamos aqui. Ai, sério? Também é uma vontade de Acho uma que seria conversa. Imagina. O quê? Tu confessaria teus pecados assim, tete a tete? Ué? Ou daria mais eu só mais confessei vergonha? assim. Mais vergonha? É? É. Não sei. Eu nunca confessei, por isso que eu perguntei. Eu Porque quando a também gente acho que viaja e vai para as Eu igrejas, adoro pra quando eu conhecer. viajo. todos têm que eu encontro confessionários incríveis. Um padre que eu nunca mais vou ver na vida. E aí você vai lá e confessa tudo? Confesso também, né? O padre desconfessam. Não, eu sei, mas eu achei que tivesse conversa sempre com... Não, eu não sabia. Juro por Deus, Confesso. gente. Desculpa, mas eu realmente não sabia que padre se Confessam. confessava. E a gente não deve se confessar com o bispo, né? Assim, Uhum. com um outro padre. Até, é igual, por exemplo, eu não posso atender confissão de funcionários da paróquia. É porque questões assim mesmo, né? Assim, são funcionários, assim, para que eu não os veja de forma diferente, né? E tudo mais. Ai, padre, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Se você não puder Eu responder... não vou poder revelar segredos de confissão. senão Não, eu sou não. obrigado, viu? Ah, vamos. Qual foi a confissão Não mais pode. pesada? A gente, na daquela? verdade, a gente fez uma brincadeira que foi assim: eu me confessei com o padre e a Pietra se confessou. E agora ele vai revelar. Mentira. Ô, padre, você Quem falou se de confessou? segredo de confissão, minha pergunta era exatamente essa, assim. Porque uma vez eu vi um filme em que uma menina fez uma confissão para um padre Sim. de um abuso que ela sofria. Aham, E aí o padre não pôde ajudar a menina, porque ele não podia falar. sim. Não pode mesmo. Nessa questão não pode abrir sessão? Mudou, É, isso mudou. Isso eu queria não saber, mudou. porque é um filme muito antigo. O segredo de confissão, ele é garantido pela lei brasileira. Existe um acordo entre o Vaticano e a Santa Sé, o Vaticano e o Brasil, né? Que garante aos padres o sigilo de confissão. Então, mesmo que você, por exemplo, receba a confissão de um assassino, ninguém pode te obrigar a revelar, né? Esses casos que você citou, eles são difíceis, são dolorosos para a gente Uhum. também. O que eu posso, naquele momento, é incentivar a criança a falar, Uhum. né? Fale com a sua mãe, procure ajuda. Porque, geralmente, uma criança que é abusada, o abusador faz com que ela se sinta culpada por aquilo que Sim. está acontecendo. Então, ela se sente culpada naquele momento. E aí, o primeiro, tirar a culpa. A culpa não é sua. Não é sua culpa o que está acontecendo. Então, a gente incentiva ela a falar. Procurar ajuda, Uhum. né? No filme o padre incentivava mesmo. Uhum. E ela Falava, contou? não. É porque E ela as não- crianças geralmente se sentem culpadas, Era né? uma adolescente, ela nem era tão criança. Ele ameaça o abusador. Isso, e o né? padre falava assim pra ela: você tem que conversar com a sua mãe, você tem que falar com ela. Eu não lembro se era o padrasto da menina ou se era o próprio pai, mas assim, e o padre falava pra ela, falava assim: você tem que falar com a sua mãe, você não. Eu não posso te ajudar nesse momento, enfim, mas tentava incentivá-la a falar. E ela não falou. falou. E aí, enfim, aí quando a mãe descobriu, a mãe perguntou pra menina. Eu tô tentando lembrar que é um filme bem antigo. Se ela tinha contado Se pra ela tinha alguém. contado e a menina falou que o padre sabia. E aí a mãe ficou muito brava com o padre. E aí, desde aquela época, eu fiquei pensando, gente, mas ele não podia falar, porque fica realmente Uhum. Eu já fui chamado para depor em uma situação. E aí eu cheguei diante da delegada e falei assim: eu não posso ajudar, assim, eu não tenho informações para te ajudar. Foi de um assassinato de uma moça da igreja. E a delegada queria saber se ela tinha me contado alguma coisa, que estava sendo perseguida, alguma coisa. Eu nem tinha me procurado falar nada, mas também, se eu soubesse de Não alguma poderia coisa, eu falar. não poderia. Infelizmente. Gente, nossa, tensão aqui. É. Próxima pergunta ou próxima Ficou brincadeira? pesado, né? Ficou, né? Eu fiquei. Não, Porque entra um assunto sério, assunto sério. é que ficou aqui no assunto sério. A gente a gente tava leve, né, padre? E aí, de Isso. repente, a gente foi pra uma... Ai, desculpa, gente. Qual? Agora a gente vai encerrar, né? Porque já levantaram a plaquinha aqui de 5 minutos. Eu poderia Vamos- ficar aqui até amanhã. Mas vamos pra um convite. Queria que você olhasse pra aquela câmera. A gente sempre tá fazendo isso, né?
chamar essa galera pra te seguir nas redes sociais e também pra ficar de olho no seu espetáculo, no show que... Ah, que lindo. Obrigado E pelo São Paulo tá aí, espaço. né? Julho tá aí e a gente vai conferir, tá, gente? Tá. Pessoal, primeiro, obrigado. Foi incrível estar Ai, com Ei. vocês. Chamou demais. Principalmente com você, filha. Ai, padre! Ai, padre, que Maravilhoso. horrível! Você é maravilhoso Eu- também, amigo. Mas eu sou mais, já tudo Claro, certo, tá tudo é. lindo. Ai, gente do céu, viu? amei. Eu só não vou chamar aqui o padre do balão, porque, olha... Foi lindo. Obrigado, viu, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida. E quer saber mais, me acompanhe nas redes sociais, Padre Patrick, Instagram, TikTok e as outras também. E principalmente nosso espetáculo Padre Patrick Fora da Caixinha, uma noite incrível. Você vai sorrir, se emocionar muito. Te vejo aí nos teatros, talvez eu esteja passando pela sua cidade. Na bio do Instagram tem um link para você ver nossa agenda. Um beijo. Aê, padre, muito obrigado. Eu sei que a Pietra ganhou seu coração, É de mas... muito tempo, né, padre? É, Ele a gente tá tem- Eles têm, uma, entendendo essa eles têm uma conexão. história longa, eles têm uma Tudo carne certo. esponjosa, entendeu? Eu já Um desvio de um desvio septo de septo, junto. uma coisa que ronca, essas coisas aí. Mas muito obrigado mesmo, padre, da gente de ter nos dado a possibilidade de te conhecer melhor. Acho que a gente tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar ainda pra você. Tomara que você volte mais Vamos fazer vezes. a parte 2, né? Em outro- Eu Vamos acho. fazer, vamos fazer, Vamos padre. Porque fazer. eu tenho Eu muita acho. vontade, tenho muita curiosidade sobre muitas coisas desses encontros que você teve ao longo da sua vida, que acho que são muito interessantes e acho que as pessoas vão ficar emocionadas, mas eu acho que vão se identificar muito. Aham. Faz um aprendizado no final. Exatamente. Então, muito obrigado. Volte mais vezes. Bons shows pra você, boas Obrigado. missas pra vocês. Eu não vou desejar bom exorcismo, porque eu sei que. Né, Não é- você não gosta tanto. mas se forem chamar pra isso, gente, tentem ser durante o dia. Escuro escuro a gente não tá muito afim. Não estamos trabalhando com isso. E continue seguindo a gente nas redes sociais, @tocontigo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. A gente espera vocês lá, beleza? Beijos! Beijo, tchau, tchau.